extrema polarização política que temos vivenciado no nosso país não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Ela tem acontecido em muitas democracias ao redor do mundo, inclusive na democracia americana, onde as últimas duas eleições foram extremamente polarizadas, o que culminou com a tentativa de invasão no Capitólio, evento que deixou 5 mortos, e que, segundo alguns, foi um dos maiores ataques que a democracia americana já sofreu. No Brasil, não tem sido diferente. Nos últimos anos, especialmente nesse ano de 2022, devido à eleição, a polarização atingiu níveis alarmantes, o que tem gerado inúmeros casos de violência política, inclusive assassinatos. Segundo pesquisa do Datafolha, realizada no terceiro trimestre de 2022, ou seja, pouco antes das eleições, 67% dos entrevistados tinha medo de sofrer algum tipo de violência política e 9% deles estavam pensando seriamente em deixar de votar por esse motivo. No mesmo período, especialistas da ONU clamaram por eleições pacíficas no Brasil e alertaram as autoridades sobre o aumento da violência política, com ameaças de morte a candidatos, intimidação de eleitores e ataques às instituições democráticas. Diante de tanta polarização e violência política, que culminaram até mesmo em assassinatos, este triste quadro causou reflexos em nossos alunos e em nossas escolas por todo o Brasil. Foram noticiados diversos casos de violência política sendo reproduzido dentro das escolas de todo o país. Bom, diante desse triste e perigoso quadro, o que podemos fazer? Falaremos agora sobre cultura de paz. De acordo com o site da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a ONU e a Unesco, eles definem cultura de paz como um conjunto de valores, atitudes e modos de comportamento de vida que rejeitam a violência e que apostam no diálogo e na negociação para prevenir e solucionar conflitos agindo sobre suas causas. Assim, podemos dizer que o significado de cultura de paz se caracteriza por alguns fatores, como, por exemplo, o respeito à vida, repelir a violência, ser generoso, preservação do planeta, a liberdade de expressão e a diversidade cultural têm que ser respeitadas, tornando o diálogo fundamental para uma cultura de paz, respeitando as diferenças de opiniões. E como construir uma estratégia que promova a paz? Eu trouxe para vocês um dado aqui do site InfoJovem. Eles dizem que a construção da paz é um processo onde os conflitos entre as pessoas podem ser tratados de uma maneira construtiva e não violenta, assim promover o entendimento melhor entre os grupos e a sociedade. Essa atitude pode ser vista como algo que cria um novo paradigma para facilitar o diálogo para todas as partes. E a promoção da paz no ambiente escolar. Diariamente nós vemos casos de violência em ambiente escolar. Muitos fatos, como alunos agredindo professores, briga entre próprios alunos, tragédias como a da Escola Estadual do Raul Brasil, em Suzano, em São Paulo, onde um ex-aluno invadiu a escola e matou 10 pessoas, entre alunos e funcionários. Situações de bullying, como humilhar, intimidar, ofender e agredir física ou psicologicamente essas pessoas. Diante desse cenário, podemos perceber a carência de uma cultura de paz nas escolas de todo o país. Medidas devem ser criadas para fazer da escola um ambiente seguro, acolhedor e de inclusão. Algumas dessas medidas eu vou trazer aqui para vocês seriam, por exemplo, acolher os pais na volta às aulas. Trazer a família para dentro da escola é um bom caminho para iniciar esse projeto. Apresentar o regime interno da instituição. Também é uma forma dos pais tomarem ciência das atitudes que são e não são aceitas dentro da escola. Seriam os direitos e os deveres de cada um nesse processo educativo. E aproximar os pais, alunos e colaboradores. É de suma importância que os alunos, os pais, a equipe de professores, os auxiliares, toda a coordenação e a direção estejam engajados participando ativamente desse projeto, a fim de dar maior consistência ao mesmo. Ações como as citadas acima
são de suma importância para que se alcance a paz no âmbito escolar, mas a importância de sua manutenção se torna imprescindível, pois muitos projetos iniciam muito bem, de acordo com um certo comodismo das pessoas envolvidas, eles acabam caindo no esquecimento e perdem força. Devemos, portanto, ajudar não só na criação e na divulgação desses projetos que promovam uma cultura de paz, mas sim sermos mais ativos em todo o seu processo, passando para gerações futuras a importância de ter o respeito ao próximo acima de qualquer coisa, seja ele no âmbito familiar, seja ele no ambiente de trabalho ou até mesmo no âmbito escolar, pois é ali que nós formamos novos cidadãos. Da mediação e da conciliação. É importante ressaltar que a mediação e a conciliação não são saberes exclusivamente do direito. Elas transitam e perpassam por diversas áreas do conhecimento. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, descreve a mediação como a forma de resolver conflitos através de uma pessoa, que uma terceira pessoa, que de forma imparcial consegue levar as duas pessoas à melhor solução para um problema. No nosso caso em específico, nós estamos tratando da mediação escolar. Como isso ocorre? Nós percebemos que nos últimos anos temos grandes problemas de conflitos dentro da escola, que ocorrem por diversos fatores externos, da família, da formação, da situação econômica, enfim, inclusive conflitos fora do nosso país. E o objetivo da mediação é exatamente levar o cotidiano escolar a uma homeostase, ou seja, um estado de equilíbrio da melhor forma possível. Lembrando que dentro da escola nós estamos trabalhando a formação desse aluno. Então, quanto mais cedo a gente começar a trabalhar a formação dele, para que ela seja complexa, transversal, melhor será o futuro dele. Então, existem diversos métodos já utilizados nas escolas para a solução de conflitos. A gente pode citar alguns métodos, como, por exemplo, o professor mediador, como o próprio aluno mediador. A gente tem alguns cases em que os próprios alunos mais velhos fazem a solução de conflito dos mais novos, e isso vai passando de geração para geração, ou seja, eles dentro do cotidiano escolar resolvem os próprios problemas. É fato que nós temos visto que muitas das vezes os problemas não acontecem dentro do ambiente escolar, eles acontecem no entorno das escolas. Mas o objetivo de tratar esses problemas dentro da escola é exatamente para que eles não extrapolem o muro das escolas. Esse processo de mediação ele deve ocorrer dentro e fora, e principalmente com a família. Nós temos é óbvio que o aluno fica muito mais tempo com a família do que dentro da escola. Por isso também a gente busca as escolas em tempo integral com o objetivo de aumentar o termo de permanência. Mas é importante que as famílias também tenham um trabalho que é um trabalho ao lado da escola, né? É um trabalho conjunto. E a mediação e a conciliação são fundamentais nesse processo. Importante citar algumas competências socioemocionais descritas na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, como autoconhecimento, autoestima, responsabilidade, cidadania, enfim, há características que vão ser desenvolvidas dentro da escola. E o objetivo é sempre a formação integral do indivíduo. Então, o processo de mediação vai ajudar exatamente nessas habilidades e competências, para que ele leve isso para a vida dele. E, por fim, lembrando que o objetivo, além da formação integral, é evitar a judicialização dos problemas, né? Nós temos um grande gargalo hoje no processo judicial, no sistema judicial, exatamente por isso. Muitos conflitos que deveriam ser resolvidos de forma tranquila, consensual, são levados à justiça. Esse é um processo formativo, um processo longo. Por isso é importante que ele seja iniciado desde o primeiro ano de escolaridade até o fim do ensino médio. E, obviamente, isso transcender a universidade. Mas é fundamental que a base seja feita de forma tranquila e de forma sólida, que é o que exatamente vai gerar essa formação integral no indivíduo no futuro. Bom, pessoal, para a gente finalizar agora o nosso trabalho, eu vou falar sobre a conclusão, que podemos notar que estamos vivendo um momento de extrema polarização política, tá?
e que esse fenômeno ele não acontece só no Brasil, ele também acontece em outras democracias ao redor do mundo. E ele tem e essa polarização ela tem ocorrido muitos tipos de violência, como violência política, ameaças às instituições, entendeu? E podemos perceber também que as novas tecnologias digitais, como por exemplo a rede social, ela tem dado uma contribuição para esse fenômeno, tá? E também podemos perceber que esse processo tem começado a chegar nas escolas. Ou seja, as crianças elas têm reproduzido tudo aquilo que ela vê em casa e até mesmo na sociedade. Os processos de mediação escolar, que seja intra ou extramuros, isso tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos no futuro, tá? E nós precisamos tirar da nossa cabeça que o que acontece? A responsabilidade ela não é apenas só dos pais, tá? Ela também a escola, ela tem um papel importantíssimo para pode ser que ela consiga preencher esse vazio que às vezes os pais não conseguem, tá? E também ela pode ajudar até mesmo um jovem que também está nesse mesmo caminho, tá? Para ser uma pessoa melhor, para a gente não ter esse tipo de problema no futuro, tá? Mas para isso ser efetivo, nós precisamos do quê? Todos ali caminhar em sintonia. Todos que eu digo são quem? O próprio governo federal, tá? Os órgãos de controle social, diretores, psicólogos, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos, professores e os próprios pais, tá? É isso que é a conclusão. Muito obrigado. Até mais.